Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Aqui é o Telegram, é um canal que eu vou compartilhar com vocês dicas, informações, tudo um pouco do meu dia a dia também, para vocês crescerem profissionalmente e serem sempre um pouco melhores. É claro que eu não sei de tudo, mas o pouco que eu sei, eu vou estar compartilhando aqui para vocês, espero que vocês aproveitem isso bastante, tá bom? E hoje eu trago aqui um primeiro vídeo para vocês, uma coisa que eu demorei muito a aprender, que eu já tenho 11 anos já que eu sou dentista. Eu demorei muito a aprender e entender isso, que é a consulta inicial. A consulta inicial, ela é importantíssima para você fechar os seus tratamentos. E de acordo com a sua consulta inicial, você vai conseguir mais pacientes particulares, que é o que todo dentista quer e pretende, não é verdade? Então, eu vou ser bem direto com vocês e vou falar sempre o que eu faço no meu dia a dia, para vocês verem como que a minha situação, como que dá certo, e vocês podem se adaptar à sua realidade aí também, tá bom? Então vocês pegam algumas dicas minhas e tentam ir se adaptando aí à sua realidade, tá beleza? Galera, é o seguinte, a consulta inicial, ela é dividida em duas etapas. A primeira etapa é as perguntas do problema, tá? E a segunda etapa são as perguntas e a explicação da solução do problema, ok? Eu demorei muito para entender isso, eu já tenho 11 anos que eu sou formado e a partir do momento que eu entendi isso, tudo mudou na minha clínica aqui, tudo mudou completamente. Então é o seguinte, galera, não é o paciente chegar, e tem muito dentista que faz isso ainda hoje, que é senta aqui que eu vou dar uma olhadinha, né? E depois senta aqui que eu vou passar o preço. Isso já ficou no passado. O paciente, ele quer atenção. O paciente, ele precisa falar. Então, muitos dentistas não escutam o que o cliente quer falar. Então, essa primeira etapa, que é a pergunta do problema, é a hora do paciente falar. Então, as primeiras perguntas vão ser em relação ao problema dele, tá? Então, eu separei aqui, eu listei algumas perguntinhas, claro que não são todas, e aí depois, se a gente quiser, faz uma live ou tenta entrar em cada detalhe de cada uma, tá bom? Vou tentar ser bem breve e ser bem objetivo em cada uma aqui, tá bom, gente? Então, as perguntas do problema, eu listei aqui as principais que vocês devem fazer, tá bom? Eu vou dar alguns exemplos da minha área, que é implante, e eu vou tentar falar algumas outras áreas também que encaixam aí na realidade de vocês também, tá? E vocês vão se adaptando aí. Então, gente, o paciente chegou, a primeira coisa que eu sempre faço ali é quebrar o gelo. O que é isso? É perguntar de onde o paciente veio, se está tudo bem, quantos filhos, entendeu? Dá uma quebrada no gelo, porque ali você tem algumas perguntas que podem parecer com a sua realidade. Às vezes o paciente, por exemplo, gosta de videogame, aí você fala, eu também gosto de videogame, o jogo tal. Ou o paciente gosta de carro, eu também gosto do carro tal, né? O paciente gosta de bolsa, eu também gosto da marca tal. Então quebra um pouquinho o gelo e depois você vai para as perguntas do problema. Então vamos lá, eu listei aqui 3 perguntinhas, que são as principais que eu sempre faço nas minhas consultas, tá bom? Então a primeira pergunta é, como você chegou nessa situação? Né? O paciente ele chega já com um problema. Então você vai perguntar a ele, como você chegou nessa situação? Vou dar um exemplo na minha área, que é implante. O paciente chega, por exemplo, de dentadura. Como que você chegou nessa situação de usar dentadura? O paciente vai explicar, eu fui perdendo os dentes, chegou numa situação que meu pai tinha que tirar meus dentes quando eu era jovem. Então cada um vai ter uma realidade. Por exemplo, se for um paciente de ortodontia, por exemplo, que está com o dente torto, como que aconteceu isso? Há quanto tempo você está assim, né? Por exemplo, paciente canal, o paciente chegou com dor. Como que você chegou nessa situação? Seu dente quebrou? Seu dente deu cárie? Como que tá isso aí? Entendeu? Então a primeira pergunta, galera, é como você chegou nessa situação. Então lembrando aqui que as primeiras perguntas são do problema. Então, a primeira parte da consulta é o paciente que vai falar sempre, tá? O dentista só vai perguntando. Então, a primeira pergunta, como você chegou nessa situação, tá ok? A segunda pergunta, há quanto tempo você está nessa situação? Por exemplo, se for a parte do implante, há quanto tempo você usa dentadura? Ou se for na parte de orto, há quanto tempo seus dentes estão tortos?
Ou na parte canal, há quanto tempo você está com dor? Entendeu? Então você vai perguntar, a segunda pergunta é há quanto tempo você está nessa situação? Tá? E aí cada cliente vai falar de uma forma ali que seja mais conveniente para ele, ele vai explicar a situação dele. Tem alguns que até se emocionam, no meu caso, por exemplo, o paciente que usa dentadura se emociona muito nesse momento, às vezes. Então isso é muito bom, você vai estar tocando ali na região ali que a gente chama da região da dor, que é no problema do cliente, tá bom? Então, essa é a segunda pergunta, há quanto tempo você está nessa situação, tá bom? E aí a terceira e última pergunta mais importante que eu sempre faço, é o seguinte, como você se sente assim, né? Então, como você se sente usando a dentadura? Como você se sente com os dentes tortos? Como você se sente com esse dente quebrado e sentindo dor? Tá? Então, essa primeira etapa da consulta, que a gente vai focar no problema do cliente, você vai estar tocando na dor dele, tá? E é ele que fala, é o cliente que vai falar na maior parte das vezes no primeiro intervalo da consulta, tá ok? Então, essas três principais perguntas você deve fazer em todas as suas consultas, tá? Vou revisar aqui para vocês, se vocês estiverem anotando aí para ficar mais fácil. Como você chegou nessa situação, há quanto tempo você está nessa situação e como você se sente assim, tá ok, gente? Então, essa primeira etapa é a etapa do problema do paciente, do cliente, tá ok? E aí, depois dessas perguntas, você vai fazer a avaliação. Ah, tudo bem, agora que eu já entendi o seu problema, qual é qual é o seu problema, qual é a sua necessidade, vamos ali no consultório para mim te avaliar e ver exatamente o que você está precisando, que eu vou te dar uma solução, tá ok? Aí é o momento de você ir para a cadeira e sentar e avaliar o cliente. Aí você vai fazer sua avaliação, é lógico, você é a pessoa mais técnica e que estudou mais para aquilo, você vai saber muito bem o que tem que fazer naquele caso. Exatamente, se for um cirurgião que trabalha com implante, ou se for um ortodontista, ou se for uma pessoa que trabalha com canal. Isso em qualquer área você vai saber como resolver aquele problema que aquele cliente tem. Beleza, galera? Avaliou o cliente na cadeira, ok, não fala muito, tá? Você falar às vezes com o paciente deitado, com o paciente na cadeira, ali não é o ambiente. O ideal é que você tenha um escritório para falar, para conversar. O ambiente da cadeira é somente para avaliação e para procedimento clínico, tá beleza? Ah, doutor Maurício, eu não tenho o escritório. Pode ser na cadeira? Pode, mas na hora da conversa, pelo menos o paciente sentado, tá ok? É menos pior, vamos dizer assim, tá? Mas o ideal é você ter uma cadeira e uma mesa onde você converse com o paciente. De preferência, frente a frente com o cliente, tá bom? Não é de lado, nem o paciente, né, de lado, virado assim. O ideal é de frente, tá? Ali você é o profissional explicando para o seu cliente de frente. Então é uma posição de poder. Você vai estar empoderado a passar a solução para ele. Tá ok, galera? Então nós vamos avaliar ele, né? Essa é a divisão da consulta. A primeira divisão é o problema do paciente, avaliação, e nós vamos partir para a segunda etapa, onde o dentista fala mais e vai falar da solução para o nosso cliente. Beleza? Deu para entender um pouquinho até aqui? Então vamos lá. Agora nós vamos falar da solução. Então o paciente vai sentar de novo no nosso escritório ou vai levantar a cadeira do dentista e aí nós vamos para a parte da solução. Aqui só tem uma perguntinha que o paciente vai falar antes de você começar a dar a solução, tá? A pergunta que você vai fazer para ele é o seguinte: como seria para você se você tivesse os dentes fixos novamente? E aí o paciente vai falar o que ele sentiria. Como seria para você se eu resolvesse esse problema do seu dente quebrado e da dor? Como seria para você se você tivesse os dentes alinhados novamente e poder te devolver um sorriso perfeito? Então você vai fazer essa única pergunta após a avaliação, tá beleza? Depois que o paciente falar sobre isso, aí você vai falar mais ainda e o paciente não vai falar muito, tá bom? Então vamos lá para a parte agora da solução.
tá bom? Outras perguntinhas também, eu escrevi aqui, vou falar algumas aqui também, que você pode estar fazendo, mas às vezes não é muito bom que o paciente vai se embolando, tá? Outras perguntas, o que mudaria no seu dia a dia, por exemplo, o paciente usa dentadura, e aí você pode falar a ele, o que mudaria no seu dia a dia se você tivesse o dente fixo? O que mudaria no seu dia a dia se você tivesse os dentes alinhados? Você ia tirar foto melhor com sua família, com seus amigos, ia tirar selfie, ia perder vergonha de sorrir, né? O que mudaria no seu dia se eu resolvesse a dor? Você ia mastigar melhor? Você ia se sentir mais confortável? Então são outras perguntas que você pode estar fazendo. Na minha experiência, não é muito bom você fazer várias perguntas após a avaliação. O paciente se confunde muito, quer falar muito depois. Mas são 3 perguntas aqui também que eu vou falar para vocês, é porque eu anotei. Então como seria para você se tivesse os dentes fixos novamente? O que mudaria no seu dia a dia se você tivesse os dentes fixos, tá? Como você se sentiria com um sorriso perfeito? Ou como você se sentiria com os dentes fixos, tá? São 3 perguntas depois que você pode estar fazendo da parte da segunda etapa após a avaliação da boca do cliente. Beleza, gente? E aí, feita essa pergunta, você vai para a parte técnica. Na parte técnica, muitos dentistas se confundem demais. O dentista, ele é muito técnico. Ele aprende na faculdade a parte técnica e muito detalhada. O nosso cliente, ele é um cliente leigo. Ele não sabe o que é um implante de hexágono externo, o que é um implante de hexágono interno, o que é um bracket de porcelana, o que é um bracket não sei, não entendo de orto, mas ele não sabe o que é uma lima de 15, ele não quer saber detalhes. O nosso paciente, ele é leigo. Então, tente passar a forma técnica da forma mais sucinta possível. O que é isso? Vou dar um exemplo da minha área que eu me sinto mais confortável, tá? Seguinte, por exemplo, o paciente chegou de dentadura. Então, vou falar assim, ó, o que você precisa é de dente fixo. Então, nós vamos instalar implantes abaixo da sua gengiva. Esses implantes eles vão servir de base para os seus futuros dentes. Seus futuros dentes vão ser personalizados de acordo com o seu rosto, de acordo com a sua pele, entendeu? Nós vamos fazer para você um belo sorriso e fixo. É resumido e tudo que o paciente quer escutar, entendeu? Nada detalhado. Eu não vou falar o tamanho do implante, como que é a cirurgia, qual anestesia que eu vou usar. Isso tudo aí, gente, só confunde a cabeça do paciente. Quanto menos informação técnica, é melhor. Mas é preciso passar uma informação técnica, tá? O paciente, ele quer saber como, pelo menos, vai ser feito o procedimento na boca dele, tá bom? Na parte técnica, tem vários assuntos que você pode estar tocando. Na minha área, por exemplo, como é implante, eu posso falar, por exemplo, como é a cirurgia do implante. Eu posso falar, por exemplo, como é feito os dentes do paciente, tá? Se você puder falar de forma simples, como já comentei antes, é melhor. Então, vou falar, por exemplo, para vocês, como eu falo, por exemplo, a parte da cirurgia para o paciente. Sempre que você for falar de coisas, vamos dizer assim, ruins, é bom você falar no diminutivo. Por exemplo, nós vamos fazer uma cirurgiazinha, a cirurgiazinha é muito rápida, nós vamos fazer uma anestesia local, é bem simplesinha, tá? Nós vamos fazer 4 implantezinhos, tá? Sempre no diminutivo. E sempre que for uma coisa que o paciente gosta de escutar, você vai falar sempre no aumentativo, tá? Então, por exemplo, nós vamos devolver seus dentes e vai ficar com um sorrisão, você vai ficar muito bonito, entendeu? Tudo no aumentativo. Então, coisas ruins, fala no diminutivo. Coisas boas, você fala no aumentativo, tá beleza? Essa dica aí é top, hein? Essa aí precisa anotar e dormir com ela na cabeça. Beleza? Então, gente, a parte técnica é não falar muito detalhado, tá bom? O ideal é que você fale na língua do paciente ali, que ele entenda, tá? Eu escrevi aqui para vocês, na língua que um leigo entenda, tá? Então imagina que aquela pessoa não sabe nada de odontologia e realmente ela não sabe. Então ela não tem noção da parte técnica muito detalhada. Ela quer saber como resolve a dor.
Olha, eu vou fazer seu tratamento de canal, é super simples, vou fazer uma anestesiazinha, com 1 hora de consulta aqui, eu vou resolver sua dor, eu vou resolver seu problema, fica tranquilo, eu sou especialista nisso há 5 anos, há 5 anos eu trabalho com canal, ou há 10, ou há 15, ou há 20, de acordo com a sua especialidade, passa segurança. Olha no olho do cliente e passa segurança. Beleza, galera? Outra perguntinha, outra pergunta não, desculpa. Na parte técnica, é bom você falar assim, por exemplo, quantas consultas, tá? Então, por exemplo, vou dar uma ideia aqui da carga imediata que eu faço no implante. Então, eu falo com o meu cliente assim, ó, nós vamos trocar sua dentadura por dente fixo, é um procedimento rápido e nós conseguimos resolver em até 5 dias. São 5 dias e apenas 5 consultas de 1 hora. Quando você fala isso, o paciente ele já mentaliza ali, pô, 5 dias eu resolvo, 5 horinhas aqui no consultório eu resolvo o meu problema. Então é muito bom você falar quantas consultas vão levar anestesia, às vezes é bom você falar, entendeu? Por exemplo, se for, vamos dizer, parte de faceta, que é faceta ou lente de contato, é muito rápido. Olá, fulano, em 3 consultas de 1h30 nós resolvemos o seu problema dos dentes desalinhados ou dos dentes de coloração diferente. Em 3 consultas de 1h30 eu faço o preparo, eu faço a prova e te entrego os dentes, né? Se for o canal, por exemplo, olha só, em uma consulta de 1h30 eu resolvo o seu problema, né? Ou que seja de 2 ou 3. Olha, em 3 consultas de 1 hora eu consigo fazer o seu tratamento de canal e resolver o seu problema, entendeu? Então passa ali na parte técnica um pouco de quantas consultas vai levar para isso, tá ok? E o tempo também de cada consulta, né? Isso é muito interessante, o paciente se sente seguro, né? A maioria dos dentistas fala assim, 5 restaurações, uma limpeza, uma coroa de porcelana, é X e pronto, o paciente fica desorientado. Então quando você passa mais segurança, como vai ser feito, quantas consultas, o paciente se sente mais seguro. Então é muito legal você falar essa parte também, o paciente gosta bastante. Tá bom, galera? E depois dessas 2 etapas, né, vamos lá recapitular rapidinho. Primeiro as perguntas do problema, são as 3 perguntinhas, como você chegou nessa situação, há quanto tempo você está usando essa prótese, por exemplo, como você se sente assim, ok? Vai para avaliação, vai para a cadeira. Avalia o cliente, volta, faz algumas perguntas da implicação. Como seria para você se você tivesse os dentes fixos novamente? O que mudaria no seu dia a dia se você tivesse os dentes fixos? Como você se sentiria com um sorriso perfeito e fixo? Beleza? E aí você vai para a parte técnica, ok? Na parte técnica, não falar muito detalhado, falar na língua do cliente, de um leigo, tá ok? E explicar uma parte ali de quanto tempo ou quantas consultas vai demorar o tratamento. Tá ok, galera? Até aqui deu para entender um pouquinho? Depois disso tudo, dessas etapas, você vai passar o orçamento para o cliente. Ali é a hora de você passar o preço. Então você escutou ele primeiro falar do problema, você deu a solução para ele e agora você vai falar do preço. Tá ok? No preço, galera, dá para falar mais de 1 hora sobre o preço, tá? Não estou falando do valor cobrado, eu estou falando de como passar o preço. Vários dentistas cometem esse erro, né? Já quer falar o preço de vez e tal. Vou falar um pouquinho de como eu faço, tá ok? Então fala assim, ó. Olá, dona Maria, tudo bem? Olha só, a senhora precisa de implantes na parte superior. Esse tratamento da senhora é um tratamento que nós vamos fazer em apenas 5 consultas de 1 hora. Ela vai devolver o seu sorriso completo, a senhora vai poder mastigar com segurança, a prótese não atrapalha o céu da boca, então a senhora vai conseguir mastigar melhor, vai sentir melhor o gosto dos alimentos, dona Maria. E aí, dona Maria, esse tratamento, eu já cheguei a cobrar por ele até 10 mil reais, dona Maria. Só que agora, dona Maria, eu consigo fazer para a senhora por 6.500 reais, dona Maria. E esses 6.500, nós vamos negociar para a senhora estar fazendo o tratamento. Como que ficaria bom para a senhora fazer esse valor de 6.500? Entendeu? É uma forma, primeiro você vai falar
das vantagens do tratamento. Depois você vai dar uma ancorada no preço, você vai jogar um preço que você já cobrou muito alto e depois você joga um pouquinho para baixo, entendeu? Então, como eu falei, eu já cobrei 10 mil, só que agora é 6.500, e aí você vai jogar na sua realidade. Vamos supor que um canal de molar é R$800. Aí você fala assim, ó, eu já cheguei a cobrar até 1.500 pelo canal de molar, mas hoje eu consigo fazer para você por R$800. Então você dá uma ancorada no preço e depois você fala o seu preço normal, entendeu? Feito isso, você vai para a parte do pagamento, tá? E aí você vai falar com ela, como que ficaria bom para a senhora? Eu preciso de uma entrada e o restante eu divido para a senhora no cheque, no boleto, no cartão, entendeu? Como seja. Então, galera, essas são algumas dicas, tá? Daria pra gente falar, tipo, horas e horas. Já deu 20 minutinhos aqui, eu queria falar muito mais, mas a gente vai sempre estar dando dicas aqui para vocês sobre como fechar mais orçamento, parte técnica da minha área de implante, gestão, tá? Parte de gestão do consultório, parte financeira, a parte de como conseguir mais pacientes particulares, como um paciente particular te indicar para outro paciente particular, como fazer entrega do tratamento. Muito dentista entrega o tratamento e não sabe entregar, termina, não mostra o paciente, não se empolga na hora da entrega. Então tem muita coisa para falar nesse canal por aqui. Então, se você gostou aí, eu só peço que você compartilhe com seus amigos, dentistas, profissionais da saúde. Vai ter muita dica legal, vou estar dando dica aqui gratuita para vocês. Não quero nada em troca de vocês. Então compartilhe aí com seus amigos. Essa dica aqui vai ficar no Telegram. Todo mundo que entrar, pega essa dica aqui, beleza? E para qualquer profissional da saúde, isso aqui é ouro. É o que, se eu soubesse isso aqui 11 anos atrás, eu já estaria muito melhor. Só que a vida é um aprendizado, então cada dia a gente vai aprendendo um pouco mais. Beleza, galera? Compartilhe entre os amigos, tá bom? Um grande abraço aí. Se tiver alguma dúvida, quiser me mandar lá no Instagram lá, ainda é um canal que eu consigo responder a galera. E vamos trazer as dúvidas de lá para cá em vídeos curtos, tá bom? Um grande abraço aí. Hoje é dia 25/10, dia do dentista. Feliz dia do dentista para todo mundo aí. Valeu, um abraço aí, tamo junto.